Boa tarde a todos. Nesses slides eu vou falar sobre tipos de cabos usados em sistemas elétricos, sistemas de distribuição de energia e aterramento. Na maioria das aplicações industriais utiliza-se o cobre como elemento condutor para fios e cabos elétricos. O uso do alumínio também é empregado, só que o uso é muito reduzido. Apesar do preço dele ser bem menor que o do cobre, bem inferior ao do cobre, o cobre ele apresenta uma propriedade de condução bem melhor e ele é muito mais flexível, maleável. E a soldagem dele é bem mais fácil soldar o cobre do que o alumínio. Então, a norma brasileira 5410 restringe a aplicação dos condutores de alumínio para uso em seções, bitolas iguais ou superiores a 16 milímetros². Os fios e cabos são isolados com diferentes compostos isolantes. Os mais empregados são o PVC, cloreto de polivinila, o EPR, etileno propileno, e o XLPE, polietileno reticulado. Cada um com suas características químicas, elétricas e mecânicas próprias. Depende das condições específicas da instalação. Então, os condutores são chamados de isolados quando dotados de uma camada isolante sem capa de proteção. Por outro lado, são denominados de unipolares os condutores que possuem uma camada isolante protegida por uma capa normalmente constituída de PVC. Temos aqui um exemplo de cabo isolado que tem uma camada protetora e isolante e o condutor propriamente dito inserido. E o cabo unipolar, que tem uma capa de proteção, tem um isolante e o condutor. Então essa é a diferença entre cabo isolado e o cabo unipolar. Os cabos unipolares e multipolares devem atender às seguintes normas. Então, cabos com isolação em PVC NBR 7288. Cabos com isolação EPR, NBR 7286 e cabos com isolação de XLPE, NBR 7287. A isolação dos condutores isolados é designada pelo valor nominal da tensão entre as fases que suportam e é padronizada pela NBR 6148 em 750 volts. Já a isolação dos condutores unipolares é designada pelos valores nominais das tensões que suportam, respectivamente, entre fase e terra e entre fases, e é padronizada pela NBR 6251 em 0,6 até 600 até 1 kV para fios e cabos de baixa tensão, e em 3,6 a 6 kV, 6, 10 kV, 8,7, 15, 12/20 e 20 e 35 kV para cabos de média tensão. Então, tipos de isolação de cabos de baixa tensão. Temperatura características dos condutores. Esse tipo de isolação. Então, para o PVC até 300 milímetros², a temperatura máxima que ele pode trabalhar em serviço contínuo é 70 graus. Temperatura limite de sobrecarga, 100 graus. Temperatura limite de curto-circuito, 160 graus. O PVC maior que 300 milímetros², temperatura máxima 70, temperatura limite de sobrecarga 100 graus e temperatura limite de curto-circuito 140. Para a borracha etileno propileno, EPR, já é uma temperatura, ele trabalha em temperaturas maiores, tipo 90 graus, temperatura máxima para serviço contínuo, e 130 graus para temperatura limite de sobrecarga e 250 graus para temperatura limite de curto-circuito. O mesmo acontece para o polietileno reticulado, XLPE. Também você tem uma temperatura maior que o PVC. Então, para aplicações onde requer maior em locais temperaturas altas, recomenda-se utilizar o EPR ou XLPE. Então, os tipos de condutores de baixa tensão, tem um cabo unipolar, que você vai ter um condutor interno
uma capa de proteção, né, isolação, e uma cobertura também, termoplástica ou termofixa, tá? Cabo unipolar. O condutor isolado, você tem o condutor e uma isolação por fora, tá? Apenas isso. Tá? E o cabo multipolar, né? Você tem aqui a capa plástica e outras isolações e vários condutores, né? Cada condutor isolado do outro. Tem aqui a proteção, exemplo é proteção, neutro, retorno e fase, né? De um cabo de alimentação corrente alternada, né? Tensão de isolamento normalmente de 600 a 1 kV, nesse caso aqui. Então, há várias vantagens de se utilizar cobre em lugar de alumínio. Primeiro é a resistividade, né? A resistividade do cobre é bem menor que a resistividade do alumínio, tá? Por metro, tá? Você perde 0,017 watts por metro, e aqui o do alumínio 0,028 watts por metro. O cobre tem boa resistência mecânica, o alumínio tem baixa resistência mecânica. O cobre é fácil de soldar, né? Soldagem das emendas com estanho. Aqui, o alumínio você não consegue, você tem que requer soldas especiais. Você tem que fazer aplicar um banho, né? Para poder fazer uma solda. O cobre tem um custo elevado e o alumínio custo baixo. E a densidade do cobre é maior que a densidade do alumínio. O alumínio é um metal mais leve, né? Continuando os tipos de condutores de baixa tensão, temos a classe de encordoamento, né? Classe 1, classe 2, classe 4, 5 e 6. Né? E os tipos de condutores: redondo sólido, redondo normal, redondo compacto, redondo flexível. Tá? Com esse tipo de configuração você consegue colocar assim, mais fios de bitola menor, né? Aí você consegue maior flexibilidade do condutor. Aqui novamente, aqui redondo sólido, redondo normal, redondo compacto, tá? Você tem menor perda por bitola, né? Porque você consegue compactar mais os fios, né? Do que nesse caso aqui. E esse aqui, nessa condição, você tem mais fios de bitola menor, tá? E o que torna ele mais flexível, tá? Os cabos são especificados para 3 tipos de regime de temperatura. O regime permanente é a maior temperatura de isolação que pode atingir continuamente em serviço normal. É a principal característica na determinação da capacidade de condução de corrente de um cabo. Tem a temperatura em regime de sobrecarga. É a temperatura máxima que a isolação pode atingir em regime de sobrecarga, de excesso de corrente, né? Segundo as normas de fabricação, a duração desse regime não deve ultrapassar 100 horas durante 12 meses consecutivos, nem superar 500 horas durante a vida do cabo. Temperatura em regime de curto-circuito, quando o cabo é submetido a um curto-circuito, né, é a temperatura máxima que a isolação pode atingir nesse regime. Segundo as normas de fabricação, a duração desse regime não deve superar 5 segundos durante a vida do cabo. Aqui só é apresentado as curvas, né, de vida útil relativas às isolações PVC e EPR. Então aqui temos o tempo, né, segundos, horas, dias e anos, e aqui a temperatura em graus Celsius. Tá, B, EPR 100%, A, PVC 100%, D, EPR 0,1%, C, PVC 0,1%. Então, no caso do EPR 100%, ele tem uma maior vida útil, né? Tá? Isso vai depender da temperatura em que ele é submetido, né? Então, quanto maior a temperatura, menor o tempo de vida dele, tá? Que pode ser, por exemplo, a 200 graus, e pode durar umas 20 horas, tá? Mas se ele trabalha a 100 graus, ele vai durar 10 anos. Então, a vida útil dele é 10 anos. Então, quanto maior a temperatura, menor o tempo de vida útil. Os cabos uni e multipolares podem ser utilizados em condutos abertos ou fechados, porque eles apresentam maior proteção, né? Eles têm dupla camada de proteção. Eles podem ser utilizados em bandejas,
canaleta de parede, eletroduto, eletrocalha, perfilado sem tampa, escada para cabos. E os condutores isolados, né, que só tem aquela camada, uma camada única de proteção, de isolamento, somente condutos fechados, eletrocalha, eletroduto, canaleta de parede. Os condutores de alta tensão precisam ter uma isolação melhor, né? Então eles têm todas essas camadas de isolação. Tem aqui o condutor interno, tá? Que é de cobre ou alumínio, tem uma camada semicondutora interna, tem uma isolação, aqui EPR, XLPE, depois tem uma outra camada semicondutora externa, uma blindagem, tá? E uma cobertura PVC-PE. Tá? Agora vamos falar sobre sistemas de distribuição de energia elétrica. Tá? Temos o sistema monofásico a dois condutores, fase e neutro, que é nesse esquema aqui, é representado nesse esquema. Tem o secundário do transformador, tem o aterramento, temos o neutro e a fase. É o sistema comumente utilizado em instalações residenciais isoladas, em prédios comerciais e residenciais com um número reduzido de unidades de consumo e de pequena carga. Tá? Então temos aqui, ele pode ser 127 ou 220 volts. Temos também o sistema monofásico a três condutores aqui. Temos aqui, um neutro, né, aterrado. Temos uma fase e outra fase. Né? Entre as fases 220 volts ou 440 volts, entre fase e neutro 110 ou 220 volts. Tá? Então esse é um sistema monofásico a três condutores. Né? Sistema trifásico a quatro condutores, três fases mais neutro, é o sistema secundário de distribuição mais comumente empregado nas instalações elétricas comerciais e industriais de pequeno porte. Normalmente é utilizada a configuração estrela, tá? Com ponto neutro aterrado, conforme essa figura. Podendo-se obter as seguintes variedades de circuitos na prática. Há quatro condutores, tá? 220, 127, 380, 220, 440, 254, 208, 120. Há três condutores, 440, 380, 220. Há dois condutores, 127 e 220 volts. Então aqui temos aqui as três fases e o neutro. Tá? Entre as fases podemos ter 440 volts, 220 ou 380 volts. Temos também o sistema trifásico a 5 condutores, 3 fases, um neutro e um terra. Tá? É o sistema secundário de distribuição mais comumente empregado nas instalações elétricas industriais de médio e grande portes. Né? Normalmente é utilizada a configuração estrela com ponto neutro aterrado, conforme a figura abaixo. Tá? Podendo-se obter as mesmas variedades de circuitos apresentadas no item anterior. Então, aqui o secundário transformador, as três fases, A, B e C, o secundário em estrela, tá? Aqui o neutro, tá? E o circuito e o cabo de proteção. E aqui o neutro e proteção é aterrado. Tá? Então, o neutro, por exemplo, aqui temos um motor, por exemplo, um motor trifásico, tá? Aqui o neutro do motor, tá? E a proteção é ligada na massa, na carcaça.